Polícia Nacional em Cabinda apreende mais de 20 mil litros de combustível que tinha como destino a vizinha República Democrática do Congo. Reforma administrativa, extensão dos SIACs em análise na 10ª edição do briefing do MAPTES. Boa tarde, quarta-feira, 11 de setembro de 2024. O Hoje Notícias começa agora. Uma vez mais, boa tarde. Acontece hoje a 10ª edição do briefing da administração pública com jornalistas. Em análise estão a reforma administrativa, extensão dos SIACs, números atualizados dos funcionários públicos, assim como os concursos públicos realizados até o momento. Alberto Capitão tem informação ao detalhe. Capitão, boa tarde. Este encontro já terminou? Viva, muito boa tarde, Celestina Azola, e a quem nos acompanha por esta altura. De resto, terminou há pouco menos de 15, 20 minutos esta que foi a 10ª edição do briefing do MAPTES. Hoje, muito mais focado para questões relacionadas à administração pública e também à reforma administrativa. Ficamos aqui a saber que até 2027, que olhando para o Plano de Desenvolvimento Nacional, PDN 2023-2027, o país deverá ganhar mais SIACs, serviços integrados da administração pública, que facilitam o tratamento de vários documentos. Ficamos a saber que de 16, Angola passará a ter 24 SIACs, províncias como o Kwanza Norte, também o Zaire, e vão ganhar, e ainda o IJ, estão entre as que vão ganhar novos SIACs, tal como também Luanda. Ora, também hoje ficamos a saber neste briefing que foi orientado pela Secretária de Estado para a Administração Pública, Amélia Varela, que nos próximos meses, ainda dentro deste ano, devem ser lançados novos concursos públicos com a intenção de angariar cerca de 800 novos quadros para a administração pública nos mais variados setores. E quanto à questão da empregabilidade, apesar de não ter sido um briefing virado para as questões relacionadas ao emprego, também nós questionamos sobre aquilo que tem sido já a implementação do FUNEIA, e o que ficamos a saber é que o programa já começou a ser implementado, mas que vai ser fundamentalmente operacionalizado pelos privados, porque a ideia é que a administração pública deixe de ser, então, o principal empregador, daí que o foco é mais virado para os privados. Vamos ouvir agora extratos da comunicação do Diretor Nacional do Trabalho, António Stott, que falou de forma sintética sobre aquilo que é o FUNEIA. Tem existido aqui uma confusão sobre a lógica do Fundo Nacional de Emprego. O Fundo Nacional de Emprego, ele vai trabalhar numa lógica como se fosse um banco. Ou seja, quem vai implementar as iniciativas serão os agentes de implementação. Podemos falar do INAFOP, do INAPEN, a banca e outros parceiros. Portanto, o que nós podemos dizer em ponto de situação é que as condições estão criadas para o fundo funcionar, para avaliar os projetos e deliberar sobre os mesmos. Mas, mais uma vez, manifestamos aqui a nossa disponibilidade em poder esclarecer isso num fórum próprio. Eu ia aproveitar aqui as câmeras e devido à questão que a Amélia colocou, a Amélia Dangope, é que existe um documento que é a Agenda Nacional para o Emprego, é o Decreto Presidencial número 226/23 de 20 de dezembro, na qual, na página 8057, diz claramente qual é o papel do Estado. O papel do Estado, enquanto Estado, nesse caso regulador, não é criar em si, ele enquanto empregador, criar vários empregos. O papel do Estado é fomentar um conjunto de iniciativas públicas e privadas que possam gerar emprego. O que vai gerar emprego são mesmo as empresas. Ou seja, o Estado vai se empregar quando precisar de ter uma nova escola, um novo hospital, em função da sua necessidade. E não o Estado em si. A abordagem no mercado de emprego é o Estado abrir um conjunto de vagas para o Estado. Não, a intervenção do Estado, nos termos da Agenda Nacional para o Emprego, é fomentar, garantir que o mercado funcione de forma livre e que sejam os empresários, as empresas a criar emprego.
Ora bem, aqui as palavras do Diretor Nacional do Trabalho, António Stott, a falar de forma sintética daquilo que é o FUNEA e da Agenda Nacional do Emprego. Dou-lhe conta que o FUNEA é, de resto, considerado por esta altura o braço financeiro do Estado para o aumento da empregabilidade. Estamos a falar de um investimento que ronda os 500 milhões de dólares e que começou já a ser implementado no mês de agosto. É, de resto, um assunto que nós vamos continuar a acompanhar e desenvolver no Girassol Jornal. Por esta altura é tudo. Celestina Zola, boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão. E mais de 110 mil novos postos de trabalho foram gerados em todo o país ao longo do primeiro semestre de 2024. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Segurança Social e fazem parte do memorando sobre a evolução do emprego formal em Angola. Os dados constam do memorando sobre a evolução do emprego formal em Angola. No documento, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social adianta que no primeiro semestre o crescimento homólogo fixou-se em 33% em termos de empregados femininos e 20% para os masculinos. Ao todo, segundo o Mobtes, foram registrados 113.230 empregos, com a média mensal fixada em 18.358. No mesmo período do ano passado, o total de empregos gerados para cidadãos do sexo masculino foi de 68.919 e 22.833 para femininos. O memorando mostra ainda que o mês de maio é o que teve a maior alta de oferta de emprego, com mais de 27 mil postos de trabalho. A média inferior registrou-se em fevereiro, mês em que a oferta não passou dos 15.736 postos. Em Angola, o problema do desemprego afeta mais de 32% da população. Jovens em idade produtiva são a maioria no quadro. Para garantir o subsídio daqueles 4 a 5 milhões de desempregados que nem sequer no setor informal estão, acabamos com o Instituto Nacional de Segurança Social, colocamos em causa a sustentabilidade do sistema. Por isso, sem nos esquecermos da atenção que esta franja da população deve ter, temos de ter algum cuidado, temos de ter certezas sobre a sustentabilidade da manutenção. Não temos condições para implementar o subsídio de desemprego, mas isto não está completamente excluído da nossa pauta, da nossa agenda. Estamos a trabalhar para ali e a nossa prioridade é o alargamento da base do sistema de proteção social obrigatória. Face ao cenário, o desafio do crescimento populacional é outro fator a ter em conta, dado que, estatisticamente, a previsão é de que a população angolana atinja em 2040 a cifra dos 54 milhões de habitantes. O aumento dos preços dos materiais de construção está a condicionar o sonho da casa própria para os jovens na província do Mochico. A juventude local enfrenta, ou seja, encontra dificuldades para executar a construção das suas casas. O sonho da casa própria parece estar mais longe da realidade no seio dos jovens. O exemplo vem da província do Mochico. Os materiais subiram tanto, sobretudo o cimento está caro, um bloco está 300 e tal, e para nós que ainda não temos trabalho assim efetivo, está mesmo difícil. É difícil ter a casa própria, né, com subida dos preços, porque de verdade, cada vez mais que você pensa para que você possa vir aqui, né, comprar um material para a construção da casa própria, né, o sonho próprio da casa, a cabeça estoura. Esta realidade afeta também os homens das motos de 3 rodas, que passam muito tempo à espera dos clientes.
devido ao material, da subida de material de construção, está muito caro. Então, os clientes está a ser difícil vir comprar. Então, aqui onde nós sai o ganha-pão de cada dia e onde nós levamos na família lá em casa. Antes o cliente vinha aqui comprar 10, 20 sacos de cimento de uma vez. Agora, hoje em dia, só está se comprar um saco, 2 sacos, é para levar na moto pequena. Nós de moto grande agora não tem como. José Bambi, psicólogo social, disse que a não realização da casa própria pode afetar psicologicamente muitos cidadãos. Daí, a necessidade interventiva de quem é de direito. Uma situação que preocupa-nos a todos, contando que o desejo último de um jovem, de pai de uma família, é a constituição, ou seja, é a construção da casa própria, contando que os projetos sociais não abrangem a todos em função do reduzido número de casas que são construídas para os jovens da província do Mochico. Depois de não conseguir construir a casa própria, vai desembocar em uma depressão. E a depressão sabe-se que é uma doença bastante perigosa que acaba mesmo por dissipar com a vida de um ser humano. Para muitos, é preciso que o Estado crie uma política viável na resolução dos pressários para que se tenha uma vida debaixo de um teto. O papel do Estado deve ser sempre aquele de conciliar, buscar parcerias para trazer de forma mais barata os materiais. E 20 jovens de Angola e Moçambique estão a participar numa sessão de capacitação sobre o desenvolvimento econômico da África Austral, numa iniciativa promovida pela Embaixada dos Estados Unidos da América em parceria com o Centro Regional de Liderança IALI da África Austral. O evento, realizado na capital angolana, reúne ex-bolseiros dos dois países para discutirem também a inovação tecnológica na região. O Custódio Jacinto tem mais dados. Custódio, boa tarde. Falar hoje sobre modelo de negócio. Celestina, boa tarde, saudações também para toda a audiência da Rede Girassol. Ainda decorre esta sessão de capacitação para ex-bolseiros da iniciativa Jovens Líderes Africanos, que decorre sob o lema o desafio da inovação dos ex-bolseiros do Centro Regional de Liderança, mais conhecido por IALI África Austral. Nós vamos à conversa com Miqueias Luís, coordenador do Comitê IALI Angola, para sabermos então dos grandes desafios da organização que dirige no nosso país, como por exemplo o número de jovens bolseiros, aqueles que de alguma forma já se beneficiaram desse processo de capacitação no nosso país. Está em direto para a Rede Girassol. De forma sintética, o que é a organização que representa a faixa para as pessoas a perceberem lá para casa? A iniciativa de Jovens Líderes Africanos é uma iniciativa criada em parceria com a Universidade de Pretória, UNISA, e tem como objetivo formar e capacitar jovens para a liderança futura, no sentido de melhorarem cada vez mais as nossas comunidades e melhorarem cada vez mais o mundo. Nós, a nível de Angola, durante o ano, nós temos formações a nível presencial e a nível online. A nível presencial decorre na África do Sul e a nível online decorre a nível das plataformas. Nós já temos mais de 300 formandos a nível do comitê, IALI, mais de 300 formandos, e estes jovens, por sua vez, é uma formação gratuita. Depois de serem formados, estes jovens, por sua vez, a partir das suas comunidades e com esses projetos que são formados com modelo de negócio, como liderança cívica, eles vão impactando as suas comunidades através desses projetos ou através destas associações que eles vão organizando a nível do nosso país. A olhar para o nosso país, quantos jovens já conseguiram participar deste processo formativo
Quantos angolanos já se beneficiaram destas bolsas de estudo? Bem, nós, os programas são variados, apenas posso aqui mencionar do Comitê IALI a nível de Angola, pelo qual eu represento até o momento, nós temos aproximadamente mais de 300 formandos. E estes 300 formandos, ao seu nível, têm impactando, porque muitos deles não só formamos aqui a nível da província de Luanda, mas nós temos pessoas que já foram formados na Huila, no Cunene, no Bié, no Ambo. E estes jovens, de alguma forma, têm impactado a nível de várias áreas, a nível do ambiente, a nível de saúde. E até muitos têm chegado até às políticas para poderem impactar as suas comunidades. Muito obrigado. Foi a conversa com Miqueias Luís, coordenador do Comitê IALI Angola, fazendo referência das principais atividades que a sua organização tem feito um pouco por todo o país e também no continente africano. Nesta altura decorre um ciclo formativo sobre o plano de negócios. Estão presentes jovens de 2 países, refiro-me angolanos e moçambicanos, que nesta manhã juntam-se a esta unidade hoteleira para falar sobre os grandes desafios que o continente atravessa. São 20 jovens líderes de Moçambique e Angola que nesta altura discutem e procuram desenvolver soluções que contribuam para o crescimento econômico, a governação democrática e o progresso social da África Austral. Celestina Zola, eu vou despedir-me de si por enquanto. Nós vamos continuar a acompanhar esta sessão formativa e com certeza nos próximos passos de informação da Rede Girassol teremos mais pormenores em torno deste ciclo formativo a ex-bolseiros da iniciativa IALI, que decorre na capital do nosso país, que junta 20 jovens angolanos e moçambicanos. Josué Massoki, Custódio Jacinto, boa tarde. Boa tarde, Custódio Jacinto. É com certeza um assunto para continuar a acompanhar na Rede Girassol. A Polícia Nacional em Cabinda apreendeu mais de 20 mil litros de combustível. O produto tinha como destino a República Democrática do Congo. A Polícia Nacional prendeu mais de 20 mil litros de combustíveis que tinham como destino República Democrática do Congo. Os contrabandistas foram surpreendidos pelas forças da ordem quando tentavam transportar o combustível de forma clandestina para o país vizinho. A polícia explica que a apreensão é resultado da Operação Cerca, que está a ser desenvolvida com o objetivo de desmantelar os contrabandistas. A primeira unidade territorial da Polícia de Guarda da Fronteira desencadeou uma operação denominada Cerco, que tem como objetivo desmantelar redes de contrabando de combustível em toda a extensão do território da província de Cabinda, com vista a desencorajar essa prática. O trabalho que estamos aqui a apresentar, durante 3 dias foram apreendidos 20.980 litros de combustível diverso, resultado desta operação que tem como principal incidência a zona sul da cidade de Cabinda. Me refiro-me à zona de Tendequele e bem como também na zona do Iabe. É uma operação que vai continuar no sentido de ir identificando os principais focos, quer de tráfico ao longo da linha da fronteira, bem como também de focos de armazenamento de combustível nas zonas também de fronteira. A Polícia Nacional alerta também que não haverá tréguas a todos que tentarem insistir nesta prática. Nos últimos tempos, a questão do contrabando de combustível tem sido abordado já ao mais alto nível do nosso país e a província de Cabinda não está alheia a essa situação, daí empreendermos essas operações. Hoje estamos a falar de Operação Cerco, amanhã poderemos falar de uma outra operação, sempre no sentido de desencorajar aqueles que ainda pensam que a única forma de sobreviver é contrabandeando combustível. Hoje as pessoas procuram, de todo modo, ludibriar as autoridades policiais no sentido de
conseguiram os seus intentos, quer por via de depósitos adaptados, que também já foram combatidos, ou continuam a ser combatidos, quer por essa via. Como pode ver, é difícil, assim a olho nu, logo, se desconfiar de que o trator esteja a transportar combustível, quando na verdade é um meio propício para a prática da atividade campesina ou agrícola. As localidades de Tanduzins e Yema são as áreas que mais registram casos de contrabando de combustíveis. Para ver no próximo bloco, fase piloto do projeto Ungila, voltado ao fortalecimento da governança para a melhoria dos serviços públicos em Angola, aqui no Hoje Notícias. O intervalo é curto. Voltamos a seguir. Seja bem-vindo de volta à segunda parte do Hoje Notícias desta quarta-feira. Luanda é uma das 8 províncias do país selecionada para a fase piloto do projeto Ungila, voltado ao fortalecimento da governança para a melhoria dos serviços públicos em Angola, uma iniciativa do Governo de Angola com financiamento do Banco Mundial. E neste momento, ou seja, neste âmbito, acontece hoje, no Governo da província de Luanda, um encontro de trabalho com vista à implementação deste projeto. Quem tem mais dados sobre este assunto é a Manuela Costa, que junta-se a nós. Manuela, boa tarde. Viva, boa tarde Celestina e a toda a audiência da Rede Girassol. Estamos aqui no Governo Provincial onde acabou de acontecer o encontro entre o vice-governador para o setor social e também os representantes do projeto Ungila, este projeto que já começou a ser implementado em 4 regiões do país e que agora chega a Luanda. E para compreendermos um pouco mais sobre esse projeto, como é que vai essencialmente funcionar aqui em Luanda, eu vou agora à conversa com o vice-governador para o setor social, Manuel Gonçalves. Muito boa tarde. O que é que vai trazer o projeto Ungila para a província de Luanda? Vai trazer, como o próprio nome indica, Ungila, novos caminhos para aquilo que é a vida a nível das nossas comunidades. E nós tivemos agora um encontro de concertação com a coordenação do projeto, justamente para definirmos o que vai acontecer a nível dos 8 municípios, com a exceção da Kisama, a nível do projeto. Nós vamos começar nos próximos dias os encontros a nível das comunidades e essa carteira será definida diretamente com os membros das comunidades, os membros dos conselhos da escutação e ouvindo também a própria comunidade. Portanto, não é um projeto fechado, como às vezes se costuma dizer, nos gabinetes, é um projeto que tem de ir à rua justamente para refletir aquilo que são as necessidades. E só dentro desse trabalho que nós vamos fazer ao longo dos próximos dias é que teremos definido então as carteiras que depois também a seu devido tempo a imprensa terá conhecimento. O projeto concorre em parte para aquilo que é a preparação da implementação do processo das autarquias. Não tem a ver diretamente com a implementação das autarquias, não é? Mas, claro, concorre sempre porque quando as autarquias forem implementadas, por exemplo, de certeza o projeto Ungila terá contribuído para que no domínio, por exemplo, da infraestrutura, se assim for, se possa estabelecer justamente condições materiais e não só para que a municipalidade possa funcionar com todos os seus serviços. Daí é que há toda uma preparação, mesmo a nível não só das autarquias, mas sobretudo da desconcentração administrativa. Temos justamente aqui elementos suficientes para dizer que há haver essa desconcentração e, claro, estamos aqui também já a fazer caminho para que todas as condições possam estar preparadas para que o município em si e por si só possa dar os passos necessários para que se possa fazer toda uma administração. Obrigado. Aqui as palavras do vice-governador para o setor social, Manuel Gonçalves, que falava deste projeto Ungila, que vem agora para a província de Luanda. Outras notas deste encontro poderemos levar de forma atualizada nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde.
3 pessoas morreram e mais de 40 foram infectadas por um surto de cólera em Buza, a 500 quilómetros a leste da capital do Níger. O detalhe desta e outras da atualidade internacional acompanha a seguir. A epidemia foi confirmada depois de um centro de saúde de Bouzar ter sido alertado para a existência de uma suspeita de surto de cólera na cidade. Fontes médicas nigerianas explicaram que os infectados sofriam de diarreia há vários dias, sem que fosse conhecida a verdadeira causa da situação. E sublinharam que foram tomadas medidas preventivas para impedir a propagação da doença, incluindo a fumigação de casas, mesquitas, tanques de água, riachos e poços. Os doentes estão a ser tratados no Centro de Saúde Integrado da cidade de Carafane e vários pacientes receberam alta após o tratamento. Israel realizou hoje novos bombardeamentos contra cerca de 30 alvos alegadamente ligados ao grupo xiita libanês Hezbollah, no sul do Líbano, segundo os militantes israelitas. A Força Aérea Israelita indicou, num breve comunicado, que vários dos seus aviões de combate bombardearam cerca de 30 lança-foguetes e infraestruturas militares da organização terrorista que representavam uma ameaça para os cidadãos do Estado de Israel em vários pontos do sul do Líbano. Da mesma forma, o exército israelita referiu no seu portal na internet que realizou ataques de artilharia contra a zona de Al-Daira, também no sul do Líbano, mas não forneceu informações sobre vítimas. Os confrontos entre Israel e o Hezbollah, um grupo apoiado pelo Irão que tem um peso militar no Líbano, tem aumentado nas últimas semanas, crescendo os receios sobre a possibilidade de uma expansão do conflito no Médio Oriente. A campanha da vice-presidente norte-americana e candidata democrata Kamala Harris propôs um segundo debate presidencial contra o ex-presidente e adversário republicano Donald Trump, logo após o fim do primeiro confronto entre ambos em Filadélfia. O candidato republicano admitiu ainda estar muito feliz com o resultado da sua prestação. Simplesmente senti que tivemos uma ótima noite, indicou o ex-presidente, considerando que este foi o seu melhor debate. Embora tenha defendido as políticas da atual administração, Harris procurou falar sobretudo dos planos para o futuro, cortes fiscais para apoiar famílias e pequenas empresas, apoio à construção de habitação para baixar os custos do imobiliário, entre outros. Durante o debate, Trump classificou a vice-presidente de marxista e acusou-a de não ter planos econômicos próprios, copiando políticas do atual presidente Joe Biden. O debate histórico de terça-feira foi o primeiro entre Donald Trump e Kamala Harris e começou com um aperto de mãos indicado pela vice-presidente, que se apresentou pelo nome no lembrete de que esta é a primeira vez que os dois políticos se encontram pessoalmente. É também o primeiro aperto de mãos num debate presidencial desde 2016. É o resumo da atualidade internacional com a Emília Pascoal. E em estúdio para analisar este primeiro debate entre Harris e Trump na corrida para o cadeirão máximo da Casa Branca, está conosco Edgar Fonseca. Boa tarde, seja bem-vindo a Hoje Notícias. Boa tarde, Celestina. Boa tarde, telespectadores. Edgar, claramente um debate histórico, tendo em conta a experiência dos dois candidatos para este tipo de debate. Bom, claramente histórico, porque primeiro estamos a ver aí uma afro-americana indiana, não é? Que se perspectiva agora os Estados Unidos ter uma presidente mulher, não é? E quanto à questão que se esperava, e mesmo até eu fazia um prognóstico de alguma frivolidade, se não mesmo alguma falta de traquejo de Kamala no debate, porque estamos a falar de um monstro dos debates, que é Donald Trump, domina bem a questão da política interna e a forma de aproximação fanática dos telespectadores e até que são os eleitores, mas vimos uma Kamala que soube, sobretudo, mostrar a capacidade de liderança. Uma mulher de punho firme, uma mulher que não só mostrou que está capaz de dirigir uma potência como os Estados Unidos da América, mas que conhece a política interna e, sobretudo, a política externa dos Estados Unidos da América. Vimos um Donald Trump recatado, não é, assustado,
e encostado às cordas. Por quê? Porque até mesmo a nível do debate, nós tivemos aí 8 pontos essenciais que foram levados pelos jornalistas para efeitos de debate, e vimos ele perdido logo no primeiro, eu pelo menos tive esta percepção, vi ele perdido logo no primeiro ponto. Quando o ponto tinha a ver com a economia, e Trump levava já uma desvantagem na abordagem e só girava em torno da questão da imigração. Tanto esteve perdido que no terceiro tema, que tem que ver com o aborto, voltou a bater na tecla da imigração, voltou inclusive já perdido a girar em torno da imigração, verbalizando de forma infeliz a questão de que os imigrantes estão a comer cães e os gatos dos norte-americanos, o que de todo demonstrou aquilo que esperava, demonstrou fragilidade de um que se tinha como um monstro dos debates, um conhecedor nato, e aquela tentativa de manter a calma não lhe valeu de nada. Foi, no caso, ao longo desse tempo, fomos vendo a forma que Trump fala quando fala de Kamala Harris. Nada a ver o debate de ontem. Kamala soube colocar-se no lugar acima do que foi. Esteve à altura, Celestina, porque vamos ver um Trump que, a partida, eu acompanhei o debate desde o início e fiquei triste ver um candidato que já foi presidente a descoisificar, vamos assim dizer, teria sido mais cuidadoso na abordagem. Foi pouco cordial, porque ele até tratava essa daí, quer dizer, com algum desprezo. Quando Kamala esteve sempre naquele perfil, uma postura de uma líder, uma postura de uma candidata real, em que em nenhum momento disse esteve sempre Trump, até houve um momento em que ela disse o Donald. Quer dizer, de uma forma quase que persuasiva, a persuadi-lo a ser cordial. Seja cordial. O adversário. Não desrespeitar, porque Trump esteve totalmente perdido, a ponto de inclusive, para além de estar a girar em torno da imigração, ficou tão perdido que tentou mostrar mesmo uma característica autoritária, quando até disse que terminaria a guerra, ou as guerras, nesse caso da Rússia e também da Israel e a Palestina, quando disse que terminaria a guerra antes mesmo de tomar posse, caso fosse ele o eleito. Quer dizer, uma abordagem infeliz, porque, primeiro, ele esqueceu que os países e os Estados regem-se pelo princípio da soberania, são soberanos. Então, não é um Trump que, por sinal, um presidente pseudo que seria por si só, que chega e determina que um outro Estado soberano termine uma guerra, seja lá por que pretexto for. Ainda que, e eu penso que aí está o facto de Trump, quando diz, eu conheço bem Putin. Bom, conheço nas lides comerciais, até porque tem aí lives de relações por causa da filha, mas ele esteve perdido porque diz que terminaria. Infeliz, não terminaria. Quanto a Kamala, uma questão que me pareceu pouco também cordial do parte dos próprios jornalistas, não deram a possibilidade de Kamala rebater determinados pontos. Tanto é que, em termos numéricos, eu pude tomar nota, Trump violou sistematicamente, de forma grosseira e por 3 vezes, o protocolo não é que tinha sido lançado, que é não abordar ou não interromper o outro adversário, a adversária no debate. O que ele fez foi feito e os jornalistas consentiram. Quando Kamala tentou rebater um dos pontos, os jornalistas quase que a ignoraram, ou seja, houve aí 2 pesos e 2 medidas, 1 peso e 2 medidas logo. Entretanto, nós vemos aí uma potencial candidata à presidência e uma potencial presidente. Por quê? Porque, para além de estar vetada a possibilidade de rebater, não se inibiu. Não se deixou. Não se deixou. Tanto é que eu senti, e passa aqui mesmo um ponto que pouco está-se a falar, o olhar dela de alguma rejeição. Ela sentiu-se rejeitada, ou seja, foi-lhe retirado o direito de rebater 2 pontos essenciais. O primeiro tinha a ver com o facto de Trump dizer que ele era marxista e colocou à lista a questão do pai.
era mesmo para fragilizar. Notou-se por via da leitura visual que ela quebrou-se naquele instante, mas depois teve de refazer-se. Por um lado. Por outro lado, também não teve a possibilidade de rebater quando o Trump quase que hostiliza a infância dela, quando ela traz a miúda a questão da infância, Trump decalca. Por isso é que ela, de forma muito estratégica e até inteligente, muito competente, ela diz: não somos iguais, não sou herdeira de 400 milhões de dólares, contrariamente ao meu oponente. Ou seja, Trump, para querer descoisificar a situação, disse que não herdou 400 milhões, mas terá herdado 200 milhões, ou seja, quase que a concordar. Então, estamos aqui diante de um cenário que, na verdade, posso dizer que, se estivesse no lugar de Kamala, houveram muitos pontos que Trump deixou escapar e que Kamala até não aproveitou-se. Devia ter feito. E eu vou dizer isto mesmo, sem medo de errar. Isto levou aqui, inclusive, a campanha de Kamala pedisse um segundo debate. Por quê? Porque ficaram pontos por rebater, pontos por falar, porque Trump deixou tantas fragilidades, e eu vou mesmo lançar aqui um repto. Vamos olhar para aquilo que foram os planos. O jornalista perguntou a Trump, de forma sistemática e repetida, qual era o plano de Trump? Que planos tinha Trump para a governação dos Estados Unidos da América que foi presidente? Trump ditou 0, bola. Ao passo que Kamala ditou 5 pontos. Falou da questão do aborto, que é a defesa do direito da mulher autodefender-se. Por quê? Porque falou da questão daquilo que nós, inclusive, também temos estado a discutir no nosso país, que é a questão da a violência sexual contra mulheres. O direito da mulher poder, por si só, fazer jus ao seu corpo e decidir, em caso de violação, se tem um bebê ou não. Isto é um direito que assiste, porque não vai levar a mulher uma mágoa, uma mácula para a vida toda quando foi violada e concebe por uma violação. Por um lado. O terceiro ponto do plano que apresentou é a questão, claro, que é a redução do fisco para as famílias, para os jovens, para o primeiro emprego e, sobretudo, para a consolidação da questão da casa própria. O terceiro tem que ver com a questão das pequenas e médias empresas, que também vão ser reduzidos impostos para poder gerar mais emprego e, sobretudo, acolher todos aqueles que não tenham. Edgar, vários pontos discutidos ou apresentados por Kamala foram rebatidos pelo Trump como ideias de Biden. Bom, eu olhei para Trump na frustração, olhei para a expressão visual dele num sentido frustrativo. Porque ele devia pensar que está a falar atualmente com a vice-presidente. Eu acredito que se fosse presidente, e aqui sonhar de graça, se eu fosse presidente e a Celestina fosse minha vice-presidente, tínhamos de estar alinhados. As ideologias que eu defendo enquanto presidente e as ideologias que a Celestina teria de levar aos debates, seja ele de que for, internos ou externos, tinha de ter um alinhamento comigo enquanto presidente. É óbvio que Kamala não bebeu ou não vergou-se a 100% nas questões, os programas de Biden, mas obviamente 70% dos programas estão aí. Por quê? Porque são, naquilo que são os programas exitosos dos Estados Unidos e que foram preconizados pelo presidente Biden, são, claro, colhidos pela vice-presidente e agora a candidata a presidenciais, Kamala, o que é normal. Trump foi infeliz nisto. Por quê? Porque eu acredito que se fosse o contrário, também seria, com certeza, ou teria acolhido o alinhamento do Edgar, depois deste debate, que capítulo se desenha para a corrida às presidenciais? Bom, hoje já sim, muito rapidamente. Sim, hoje, inclusive, eu estive a analisar 2 sondagens essenciais que têm que ver com o Washington Post e têm que ver com The New York Times. Até 3 dias, Trump tinha 48% de sondagens e Kamala estava com 47%. Nesta altura em que estamos a falar, Kamala já está bem próximo dos 48% e Trump já está bem próximo dos 47%. Significa que de hoje aos próximos dias, Kamala poderá ter uma grande posição. Basta ver que ela tem apoio de 3 pesos pesados do Partido Republicano. E são elementos do partido de Donald Trump. São pesos pesados, logo temos condições para que Kamala, de facto, vença as presidenciais em novembro. Edgar, é um assunto que ainda tem muito por se falar, mas por hoje, no Hoje Notícias, ficamos por aqui. Certeza. Eu agradeço a sua presença aqui neste jornal. Obrigado, Celestina.
Para ver a seguir a primeira sessão do Programa de Desenvolvimento Sustentável Preventivo, onde está a ser abordado o novo regulamento legal sobre serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho. É logo a seguir ao intervalo. Seja bem-vindo de volta. Hoje Notícias. Decorre neste momento a primeira sessão do Programa de Desenvolvimento Sustentável e Preventivo, onde está a ser abordado o novo regulamento legal sobre serviços de segurança, higiene, saúde no trabalho. A Susana Ângelo tem mais informações. Susana, boa tarde, é consigo. Boa tarde. O que se pretende com esta primeira sessão do Programa de Desenvolvimento Sustentável e Preventivo é ajudar as instituições a cumprirem o Decreto 179/24 de 1º de agosto e, com isso, a valorização do capital humano, bem como garantir qualidade de vida no trabalho. Vamos muito rapidamente conversar com Horácio Kanda, psicólogo do trabalho, e olharmos para o enquadramento deste novo regulamento sobre os serviços de segurança e higiene no trabalho. Portanto, na qualidade de psicólogo do trabalho, é um diploma que veio à altura, uma vez que as empresas devem pautar naquilo que são as normas de segurança e higiene no trabalho. E este diploma, na verdade, visa dar dinamismo e funcionamento, uma vez que, olhando no quadro dos acidentes de trabalho dos profissionais, tem sido um grande problema para as empresas, razão pela qual diríamos que o diploma veio na altura, no sentido de mitigar riscos e orientar os sujeitos da relação jurídico-laboral em como proceder, em como atuar em conformidade com as normas vigentes no mercado. Horácio, olhando para aquilo que tem sido a sua atuação, só este ano consegue nos dizer quais são os números em termos de infrações? Bem, estes dados, na verdade, é exclusivamente o organismo de tutela, que é a Inspeção-Geral do Trabalho, mas eu, enquanto psicólogo do trabalho, posso dizer aquilo que tenho constatado no meu dia a dia, é que os números tendem, portanto, a equilibrar, tendo em conta que os acidentes de trabalhos são atribuídos a diferentes setores, né? Construção civil, comércio, indústria e por aí adiante. Portanto, os órgãos reitores da política de segurança têm feito o seu trabalho no âmbito de mitigar aquilo que são os riscos, né, dos acidentes de trabalho dos profissionais. Muitos desafios ainda para o cumprimento deste novo normativo? Portanto, há muitos desafios. Neste contexto, isto carece de uma orientação pedagógica, né? Quem é de direito, sugeríamos que fosse no âmbito pedagógico, numa primeira fase, no sentido de consciencializar os operadores econômicos face aos riscos que estão presentes nas atividades que são realizadas. Muito obrigado, Horácio Kanda, é psicólogo do trabalho, e fazendo aqui uma panorâmica de como é que da importância deste novo normativo. Um assunto que nós vamos trazer ao detalhe nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Susana Ângelo. E assim marcamos um ponto final do Hoje Notícias de quarta-feira, 11 de setembro de 2024. Resta-nos agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a continuar ligado à Rede Girassol. Não perca a seguir o Desporto na Rede com Júlio dos Santos. Boa tarde e até amanhã.